bom ouvir louvores teus, Senhor, ouvir verdades vindas da tua palavra, Senhor. Como é bom estar na tua presença, na casa do Senhor, e receber tantas bênçãos de ti, Senhor. E é isso que nós estamos nesta noite aqui, reunidos na casa do Senhor, na presença dele, que é nosso convidado especial, que é nosso convidado de honra, e ele se faz presente no meio de nós. E por isso que nós estamos aqui para aprender, para ouvir, para cantar, para clamar, para se declarar diante dele e receber todas as bênçãos dele em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Que alegria, que satisfação, que prazer poder estar mais uma noite na presença de cada um de vocês, na casa do Senhor. Amém. Para que a gente possa ser enchidos da palavra do Senhor, para que a gente possa ser tocados e transformados, porque assim é a palavra, ela nos transforma todo dia, a cada minuto e a cada instante. E aqui nós estamos para ser transformados pela palavra do Senhor. A todos vocês que nos acompanham em suas casas, em seus lares, sejam muito bem-vindos e se sintam aqui, como se aqui presente estivesse na igreja, que é a casa de cada um de vocês. Você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, seja bem-vindo na Igreja Despertei na Fé, amém, como a todos vocês que aqui pessoalmente se fazem presente. Amém? Amém? A igreja pode tomar assento. Amém. Que bênção, que alegria. Mais uma terça-feira, onde que Deus ministrou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Na semana passada aqui nós estivemos onde que Deus nos direcionou na palavra dele, no livro de Salmos, e ele falou com cada um de nós, tenho certeza que aqui aqueles que estavam foram tocados pela palavra do temor a Deus, o quanto nós devemos temer a Deus, e esse temor não representa medo, e sim a alegria de caminhar a palavra do Senhor, de estar com ele e poder fazer as obras que ele tem preparado para a vida de cada um de nós. E a palavra de hoje que Deus trouxe para mim, e eu quero compartilhar com vocês, ela permanece no livro de Salmos. Então, com certeza é uma direção de Deus para que a gente reflita profundamente sobre essa palavra. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Salmos 73. Você que está com o seu smartphone, seu celular, abra seu aplicativo. Você que caminha com a palavra, com a Bíblia física, né? Para que a gente possa receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Salmo 73. O livro de Salmos, ele possui 5 livros, na verdade, dentro do livro de Salmos, e o Salmo 73, ele abre o terceiro livro de Salmos, aonde que a gente vai fazer a leitura completa do Salmo 73. Amém. Amém? Vamos lá. Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra.
Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Amém. Glória seja dada a palavra do Senhor. Esse salmo me trouxe uma reflexão, aonde que eu trouxe como título dessa pregação: por que o justo sofre e o ímpio prospera? Muitas vezes a gente já se indagou, com certeza, olhando às vezes pessoas ímpias, pessoas que não seguem a palavra de Deus, prosperarem, avançarem, e muitas vezes quando nós trilhamos o caminho do Senhor, somos devotos da palavra do Senhor, buscamos cumprir os princípios, os mandamentos do Senhor, e muitas vezes a gente sofre, passa por dificuldades, por tormentos, e aí a gente se pergunta: por quê? Muitas vezes o justo sofre e o ímpio prospera. Esse Salmo 73, ele nos alerta contra um inimigo nosso, que muitas vezes somos nós mesmos. Porque a gente devia o tempo todo exortar e cantar alegremente, louvando e glorificando ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, como aqui a canção nos trouxe. Em meio ao sofrimento, todavia eu me alegrarei. Mas nesse momento, o salmista ele foi dominado por um sentimento de fraqueza. E ele relata aqui que ele esteve prestes a cair espiritualmente. E é isso que nós vamos, ao longo desse salmo que a gente leu aqui, pontuar várias mensagens que ele nos trouxe, apontamentos que ele fez ao longo dos salmos, numa experiência que ele passou. Aqui não é uma experiência que é alguém falando do outro, ou alguém falando de uma situação do próximo, e sim dele, uma situação própria. Então as palavras trazidas aqui por Asaf representam aquilo que estava no coração dele e tudo aquilo que ele passou para trazer para nós essa mensagem. E quem era Asaf?
que escreveu esse salmo. Ele era músico, ele era o líder do coro de música do rei Davi e posteriormente do rei Salomão. Ou seja, ele estava sempre caminhando, permeado através da palavra, cantando, louvando, sempre naquele espírito próximo ao Senhor. Essa era a missão dele, era isso que ele fazia. Ele ensinava música, ele tocava instrumentos, ele estava em todos os eventos e situações religiosas dentro do império do rei Davi e Salomão. Mas ele retratou aqui que ele balançou, que ele escorregou e quase foi para o caminho dos ímpios. E ele trouxe uma palavra aqui que a gente tem que, como cristão, como crente, cuidar. É uma palavra importante para que a gente discorra e converse na igreja, porque muitas vezes nós somos possuídos por um sentimento que acaba nos prejudicando de maneira sobrenatural, que é a inveja. Quanto aqui foi citado e falado da inveja que ele sentiu, e aquilo trouxe coisas ruins para ele. A inveja é quando a gente fica desgostoso, quando a gente fica com pesar pela felicidade de uma outra pessoa. A gente é tomado por um sentimento de inveja quando a gente busca se afastar de Deus, ou a gente se desvia do caminho de Deus, e a gente tenta observar outras pessoas e comparar aquelas pessoas com a gente. Ou seja, a gente vai nos comparar ao ímpio, aquilo que ele tem conquistado, aquilo que ele tem criado na vida dele, e a gente vai tomando isso para nós. E foi isso que relatou aqui Asaf, o salmista, nesse Salmo 73. Ele se deixou dominar pela inveja. Mas no versículo 2 ele diz muito claramente: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Esse versículo ele revela momentos de grande fraqueza do salmista, que quase se desviou e escorregou. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele buscou comparar a sua vida com a de outras pessoas, como ele nos trouxe. E isso trouxe consequências para a vida dele. Com certeza aqui ele relatando, mas talvez todos esses sentimentos, essas consequências que trouxeram para a vida dele, quanto tempo não permaneceram na vida dele? Quanto tempo não torturaram o coração dele, a vida dele, e quanto isso não prejudicou o caminhar dele? Aqui a gente não sabe, não tem especificado, ele não diz quanto tempo ele conviveu com essa inveja, com esse sintoma dentro da vida dele, e a gente está aqui para ter esse entendimento e arrancar isso da nossa vida. E a primeira consequência que produziu no coração dele foi um coração amargurado. Lá no versículo 21, algumas versões nos trazem assim: assim o meu coração se azedou. Ou seja, o coração dele estava amargo, estava azedo. E aí o que acontece quando o nosso coração está amargo, está azedo, está triste, está com algo ruim dentro dele? A gente tem dois caminhos: ou a gente se fecha, fica introspectivo, não quer conversar com ninguém, não quer se abrir com ninguém e fica lá no cantão, excluído. Ou eventualmente a gente se torna uma pessoa ranzinza, uma pessoa antipática, repugnante, que reclama de tudo. E aí o nosso coração está lá amargurado, e nós temos que entender que o nosso coração é o que faz a gente viver. É o coração que bomba o tempo todo, que bate aceleradamente e que faz o nosso sangue rodar para todas as partes do nosso corpo, que faz a gente andar, que faz a gente pensar, que faz a gente viver. E se a gente está amargurado, se a gente está com o nosso coração amargurado, a gente está fechando a nossa vida. A gente está diminuindo, aniquilando aquilo que é a mola propulsora que faz o nosso organismo funcionar. Então olha a consequência que produz dentro da gente a inveja, esse coração amargurado. E aí muitas vezes a gente
vê as pessoas resmungando, reclamando, ranzinza, e aí aquela inveja vai tomando conta e não vai percebendo o quanto tem perdido de dias felizes da sua vida por causa da inveja. Foi um ímpio contra uma pessoa que conquistou, e logo à frente a gente vai falar o que vai acontecer com essa pessoa. Mas também traz, além do coração amargurado, doenças emocionais que a gente traz para a nossa vida. Lá no versículo 21 diz: sinto picadas nos meus rins. Algumas versões falam dessa forma. E é o que acontece com a gente fala tanto de doenças psicossomáticas, que elas vão somando ao nosso corpo. Por quê? Porque a gente deixa uma emoção nos abalar, a gente deixa uma situação nos destruir, e a partir daí outras doenças vão se somando. Dentro da literatura médica sobre câncer, quem já leu, quase todos eles que estudam a origem do câncer, eles assimilam isso a pessoas doentes emocionalmente, pessoas fechadas, amarguradas, e aí naquela situação acaba surgindo o câncer. Então, quantas doenças psicossomáticas vão se somando quando a nossa emoção está lá embaixo? A depressão, que se dizem que é a doença do século, ela se soma à questão emocional. Então olha o que a gente vai atraindo para nós por algo tão ruim como a inveja. E a gente permanece como consequência num estado de totalmente ignorância. Onde que diz a palavra: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ou seja, quando a gente está tomado pela inveja, por esse sentimento ruim, a gente não raciocina, a gente não pensa, a gente acaba tomando decisões ruins, a gente acaba fazendo não aquilo que é certo para a nossa vida, não aquilo que é de bem para a nossa vida, mas nós acabamos fazendo aquilo que o maligno quer, porque a inveja vem de Satanás, e ele planta isso na nossa vida, e aí a gente vai vivendo de ignorância, porque a gente não vai raciocinando, a gente não vai pensando, os nossos olhos, a nossa mente não é mais espiritual e sim carnal. E aí a gente erra no trabalho, a gente erra no nosso relacionamento, a gente erra com a nossa família, a gente erra na educação dos nossos filhos, porque a gente está lá com algo às vezes tão pequeno, tão inútil, por quanto é maravilhoso viver a vida de Deus, se importando com coisas pequenas. E a gente acaba descontando, fazendo mal em quem não precisa por causa dessas coisas. E aí a gente vai lá, vê o vizinho com um carro novo, o carro do ano, aí a gente amargura aquilo dentro do nosso coração, chegamos em casa, o nosso filho faz uma coisinha qualquer, uma coisinha lá errada, mas simples. A gente vai lá, dá-lhe um chicote, porque a gente está descontando a nossa raiva, a nossa inveja, que o vizinho comprou um carro novo. E a gente vai prejudicando e vai abrindo essa brecha para que Satanás atue na nossa vida. E a gente vive de maneira ignorante e irracional. E por fim, uma consequência tão forte é o declínio espiritual. Quanto mais a gente permite a inveja tomar conta de nós, mais nós vamos se afastando de Deus, porque nós temos que achar um culpado para o nosso problema, porque o ímpio está prosperando e a gente não prospera, a gente tem que achar um culpado. E aí a gente vai colocar a culpa em Deus. E a gente vai se afastando: não, mas não vou mais ler a Bíblia, porque tanto eu peço, tanto eu falo, tanto eu dobro os meus joelhos, eu clamo pelo Senhor, sigo a palavra, e parece que nada acontece na minha vida, e aí eu vou me afastando, dizendo: olha, isso aqui não é para mim. Só que a gente está cavando um buraco tão grande na nossa vida, a gente está cavando um buraco tão grande, que talvez a gente vai cair e não vai conseguir sair. Porque a partir do momento quando a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta daquilo que é a única esperança de nos tirar daquela situação e nos tornar uma pessoa diferente. O nosso declínio espiritual acaba com qualquer possibilidade de a gente poder estar firmes e ser recuperados pela graça do Senhor. Amém? Estão entendendo, igreja? Então,
É um sentimento que a gente percebe que hoje existe muito. Quando a gente anda, quando a gente vê, a gente é atacado, a gente sofre, e muitas vezes a gente tem situações que acontecem na nossa vida pela inveja de outros que a gente não sabe. Por isso é importante a igreja falar sobre a inveja, esclarecer sobre isso, para que a gente possa verdadeiramente entender o quanto isso prejudica, o quanto isso nos traz de coisas ruins. Mas esse texto do Salmo 73, ele é tão completo, ele é tão pontual, porque a partir do momento quando ele mostra como ele estava se perdendo através da inveja, ele também nos traz ensinamentos, ele nos traz passos daquilo que nós devemos fazer para superar a inveja, daquilo que nós devemos fazer para se afastar da inveja. Então é algo tão maravilhoso que foi feito nesses salmos, porque ele dá o veneno e dá o antídoto. Ele diz: olha, aconteceu isso comigo, eu estava caminhando para esse lado, mas olha, irmão, irmã, eu venci. Amém. Eu saí dessa, eu consegui, por quê? E aí ele nos trouxe. E o primeiro passo é controlar os impulsos. Lá no versículo 15 ele traz: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, a gente tem impulsos carnais que muitas vezes a gente fala, a gente faz, que a gente vai ofender gerações e gerações. Então a gente precisa controlar os nossos impulsos. Nós precisamos controlar todo aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós vamos falar, aquilo que começa a brotar, muitas vezes no coração, sobe até a nossa mente e sai pela nossa boca. Para que a gente controle todos esses impulsos, para que a gente sempre possa ficar no centro da palavra de Deus. Ele diz: se eu falar alguma coisa contra Deus, conforme esses ímpios, certamente estarei blasfemando contra Ele. A partir do momento quando a gente imputa uma culpa dessas ao Senhor, porque algo não aconteceu na nossa vida, porque no ciclano, beltrano, fulano está acontecendo, nós estamos blasfemando contra o Senhor. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de nos dar algo. Ele sabe quando nós estamos preparados para receber e quando nós não estamos preparados para receber do Senhor. Porque muitas vezes a gente se pinta como justos, como corretos, mas a gente sabe que a gente também tem alguns degraus ainda a subir. A gente tem, e a gente não é perfeito, porque senão nós seríamos o próprio Senhor. Nós somos imagem e semelhança dele e devemos nos tornar a cada dia igual à conduta dele, através dessa palavra. Os ensinamentos estão aqui, mas a gente sabe o quanto é difícil no nosso dia a dia ipsis literis seguir a palavra do Senhor, né? Quem já não teve deslizes, quem já não teve problemas, quem já não olhou para o céu e talvez pensou, não falou, mas deu vontade de falar um monte de coisa. Então a gente sabe o quanto é difícil. Então a gente tem que controlar todos esses nossos impulsos. Não vamos culpar aquele que jamais vai nos trazer dor. Não vamos jogar um problema que muitas vezes é nosso ou do outro para aquele que olha por nós todos os dias, a cada minuto, aquele que não dorme, querendo o nosso bem. Ele pensa a nossa vida o tempo todo, ele pensa no nosso melhor, na nossa família, nos nossos negócios, em tudo que a gente for fazer. Deus está ali querendo fazer por nós. Amém. A gente vai fazendo o possível, ele vai fazendo o impossível, porque esse é Deus é maravilhoso, ele é bom, ele quer o melhor para os seus filhos. Aleluia. Agora não podemos num momento ir lá por um impulso perder a bênção. O segundo passo é tentar entender a situação. Lá no versículo 16: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. As situações que ocorrem na nossa vida,
E nós precisamos entender porque aquilo aconteceu. Nós precisamos nos recolher, nós precisamos nos analisar, nós precisamos entregar ao Senhor porque aquilo está permitindo. Porque muitas vezes é algo que precisa ser tratado na nossa vida, é algo que nós precisamos tratar, é algo que nós precisamos ser modificados de dentro para fora. E aí acontece aquilo, o Senhor permite para que seja um momento de nós fazermos isso, para que a gente possa verdadeiramente estar no controle da situação, de entender aquilo que nós estamos passando na nossa vida, para que a gente possa resolver, para que a gente possa colocar nos trilhos o que precisa ser colocado. Porque muitas vezes há um problema no nosso casamento e a gente não para pensar, mas o que eu tenho feito de errado? Aonde que eu estou errando no meu relacionamento, que eu estou me afastando da minha esposa? Aonde que ela não sente mais vontade de estar do meu lado, de me dar um abraço, de acordar no dia seguinte, olhar e dizer, olha, te amo. E a gente não vai fazendo isso. E é importante que todo dia a gente sente, a gente reflita, seja em qual for a área da nossa vida, seja no nosso casamento, seja no trato com os nossos filhos, seja no trato com os nossos pais, seja no nosso trabalho, seja onde que nós estivermos, nós devemos controlar a situação sempre. A gente precisa ter esse momento, por isso que é muito importante que a gente reserve a primeira hora do nosso dia, naquele momento quando nós acordamos, um espaço para o Senhor, para que a gente possa se colocar de joelhos, para que a gente possa orar, para que a gente possa colocar o nosso dia nas mãos do Senhor, que a gente possa pensar o que nós temos à frente e dizer, olha Senhor, estou com dificuldade nesse ponto, olha Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, Senhor, eu não estou conseguindo educar meus filhos, estou perdendo o controle dos meus filhos, o que eu devo fazer, como eu devo agir? Mas se a gente não se coloca junto a Deus, se a gente não procura Ele, como é que Ele vai falar com a gente? Como é que Ele vai nos dar a resposta? Ele está lá pronto, esperando, paradinho, esperando para que a gente pergunte, para que Ele possa dizer, meu irmão, aqui tu estás errando, aqui tu precisa melhorar, isso tu precisa modificar. Começa a olhar diferente para tua esposa, começa a fazer algo diferente. Tu trata ela como tu estás tratando alguém no teu trabalho. Daqui a pouco a tua esposa vai chegar em casa e dizer, amigo, como é que está? Tudo bem? Ela não vai te chamar de amor. Mas por que tu estás tratando ela com todo o amor que tu deve tratar a pessoa que escolheu ser uma carne só contigo? Que assim, quando nós casamos, é uma só carne. E o terceiro passo, buscar a Deus. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ali está a resposta quando a gente se coloca para Deus. Aqui o salmista se colocou para Deus, ele entrou no santuário e ele entendeu o fim deles. Por quê? Porque Deus deu a resposta para ele. Porque Deus falou com ele quando ele disse santuário. Pode ser o nosso quarto, pode ser um lugar que lá na nossa casa a gente escolheu para falar com o Senhor, para ser aquele cantinho que até o chão já está tortinho de tanto que a gente apoia o nosso joelho lá. E é lá que Deus vai falar contigo. É lá que tu vai colocar tudo aquilo que tu tem que falar para o Senhor. Tu vai dizer, olha Senhor, eu não aguento mais, eu não estou aguentando essa situação, Senhor, eu não estou aguentando isso, eu estou com dificuldade nisso. E lá tu vai colocar para o Senhor, seja o que for. Não tem problema nenhum você dobrar teus joelhos para o Senhor e dizer, Senhor, eu não aguento mais aquele meu carro dá bom, uma hora dá problema no pneu, outra hora dá problema nisso, outra hora dá problema naquilo. Senhor, eu gostaria de um carro novo. Não tem problema nenhum. Deus não é um Deus de miséria. Deus não quer que tu passe a vida sofrendo em dificuldades. Ele quer sim que tu cumpra a palavra dele. Ele quer sim que tu se ajoelhe lá e peça permissão para Ele, que tu converse com Ele, que tu tenha o entendimento que Ele é sobre todas as coisas. Amém. Todas. Aleluia. E a partir do momento quando nós temos esse entendimento, as coisas fluem de uma maneira sobrenatural na nossa vida, que a gente não dá conta de tanta coisa boa que Ele vai despejar sobre a nossa vida. É verdade. Ele vai trazer tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, Ele vai fazer tanto na nossa vida, mas quando a gente tem o entendimento que é Ele que está no controle, que não é a inveja de Satanás, que não
coração e a gente permite que eles cresçam, que não são coisas ruins que a gente deixa aquele ímpio falar, porque ele vai dizer para nós, aí o ímpio vai olhar para nós, pois é, irmão, aqui ó, caramba, eu estou andando, pois é, estou trabalhando na igreja, colocando a Bíblia embaixo do braço. Aí tu vai ouvir o conselho do ímpio, que a gente vai falar daqui a pouco, o que vai acontecer com o ímpio. Não, a gente tem um caminho de salvação e Deus é a salvação para aqui e para aquilo que a gente busca todos os dias, que é a salvação eterna. É isso que nós vamos ter de diferente do ímpio. Amém. E aí ele nos trouxe no Salmo 73 as conclusões que ele tirou aqui em relação aos ímpios, que é importante a gente trazer. Tenho certeza que cada um de vocês está no caminho do justo, está no caminho do Senhor. Mas nós temos que falar dos ímpios para que a gente possa levar para aquele irmão ímpio, para que ele entre na justiça. Amém? Amém. O ímpio está destinado ao sofrimento eterno. Ele chegou a essa conclusão quando ele disse lá no versículo 17, na segunda parte: então entendi eu o fim deles. O fim do ímpio é o sofrimento eterno. Nós falamos isso. Daquele que não tem temor a Deus, daquele que não considera Deus a mola propulsora da sua vida. Aquilo que vai acontecer com aquele ímpio. E aquilo se repete para que a gente novamente no dia de hoje fale disso, do quanto nós precisamos seguir a nossa vida no caminho do Senhor. O quanto nós não podemos nos perder em coisas erradas. Infelizmente o mundo está tomado de tantas e tantas coisas erradas, de tantas e tantas pessoas erradas. Então eu tenho certeza, quando eu li isso, eu rememorei nosso encontro de terça passado. Era praticamente a mesma palavra falando sobre o ímpio. O ímpio está destinado ao sofrimento eterno. O ímpio perecerá, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Aqueles que se afastam de ti, eles perecerão. Eles vão morrer, eles vão acabar. Esse é o destino do ímpio. Então, quando tu sabe que é aquele vizinho que faz coisa errada, que está fazendo coisa errada, e aí tu está tendo inveja de Satanás, do diabo, porque ele está tomado pelo Satanás, ele está tomado pelas coisas erradas. Aí tu estás invejando Satanás. Aí será, vamos fazer uma reflexão, como será que não está se sentindo Deus? Quando tu estás lá e o ímpio está fazendo coisa errada, e Deus já sabe o que vai acontecer com ele lá na frente, o quanto ele vai cair, o quanto aquilo vai doer, o quanto aquilo vai machucar ele. E aí tu está desejando aquela vida. Será como é que não está o nosso Senhor, que cuida da gente o tempo todo, que faz da gente a melhor vida? Outra conclusão é que o ímpio será destruído. O ímpio ele vai passar por situações que vai destruir ele tão fortemente, que ele vai passar uma vergonha incalculável, imensurável. Nós precisamos entender isso, porque cada ação ela gera uma consequência. Se nós fizermos coisas boas, seguindo a palavra do Senhor, o caminho próximo está ali. Talvez um passo mais para frente, talvez dois, talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, Deus vai te entregar na hora certa. Mas a prosperidade está lá, a alegria está ali, a bonança está ali. Mas se tu caminhar no caminho dos ímpios, se tu caminhar no caminho das facilidades, das coisas fáceis, daquilo que todo mundo eventualmente faz, que não pode fazer, que não tem problema, meu amigo, uma hora vai cair. Tu vai estar lá e não vai ter o que fazer. Porque quando a gente está na dificuldade, mas a gente está na justiça, a gente está no caminho do Senhor, a gente tem a quem recorrer. Mas quando a gente está no caminho do ímpio, quando a gente está no caminho da ignorância, quando a gente está no caminho daquele que desacredita tudo de Deus, quando nós estivermos numa situação de fragilidade,
ter ninguém para clamar. Porque ele vai estar zombando de ti. Satanás vai estar rindo. E o único que tu vai estar recorrendo novamente ao Senhor do justo e da justiça. É lá que tu vai recorrer. Então que a gente tenha o entendimento de que o ímpio vai sofrer eternamente, que ele perecerá, que ele será destruído. E nós temos vantagens de estar próximo a Deus. Alguém duvida disso? Creio que não. As vantagens que nós temos de estar próximos do Senhor. O versículo 28, ele fecha de maneira magistral tudo isso que nós estamos falando, quando ele diz: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Amém. Que alegria maior é saber que o Senhor é nosso refúgio. Que alegria maior é saber que a nossa confiança está nele. Não há coisa melhor do que ter a mão dele ao nosso lado. Nós temos vantagens imensuráveis de estar com Deus aqui. Vamos falar de algumas. Quando a gente entende isso e declara e se coloca diante do Senhor, Ele como condutor da nossa vida, a gente confia que Ele vai ser o sustento. O sustento nosso vai ser Deus. Todavia estou de contigo. Tu me seguraste pela mão direita. A pessoa que está caminhando com o Senhor, que está com Ele, vai ser segurado o tempo todo. Por mais que tu tenha uma situação difícil, que tu acha que tu vai cair, o Senhor vai te segurar, vai te levantar e vai te jogar para a glória eterna. Amém. Se você acha que a tua empresa está quebrando, se tu acha que a tua empresa está indo para o buraco, permaneça firme, permaneça fiel à palavra de Deus, porque na hora certa Ele vai te pegar, Ele vai te levantar e Ele vai te prosperar. Amém. A tua empresa será próspera no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país, aonde quer que for, se assim é a vontade de Deus. E nós precisamos entender que Ele é o nosso sustento. É isso que nós precisamos ter dentro de nós, que a gente, quando a gente pensa, a gente não pode nem chegar a concluir o pensamento de que a nossa empresa vai quebrar. Não, nossa empresa não vai quebrar porque o sustento meu é do Senhor. O meu casamento não vai ruir porque o sustento meu é o Senhor. A minha família não vai ficar brigada, não vai ficar afastada, porque o meu sustento é o Senhor. Amém. Quando a gente está próximo de Deus, a gente não tem medo do futuro. Mas a criação dos meus filhos. Mas o que eu vou fazer na aposentadoria? Meu amigo, aqui tem 2 versículos, 25 e 26, que são maravilhosos. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. O nosso futuro, obviamente, nós temos que planejar a nossa vida, nós temos que ter responsabilidade, assim a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos que ter essa sabedoria. O livro de Provérbios está cheio de ensinamentos de como nós temos que conduzir a nossa vida, as nossas finanças e todas as áreas da nossa vida. Mas se a gente pegar esses 2 versículos e colocar dentro do nosso coração, nós vamos estar sempre em paz. Porque óbvio, eu não vou planejar, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Mas meu amigo, Deus está contigo. Amém. Qual que é o teu medo? Tu acha que Ele vai deixar te passar alguma dificuldade? Algo intransponível? Jamais. Talvez Ele vai te deixar passar uma situação que é importante para o teu crescimento, que é importante para o teu futuro, mas nunca Ele vai te deixar sozinho, nunca Ele vai te abandonar, nunca tu vai chegar num lugar que tu não tem mais saída, porque aquele que confia no Senhor e declara Ele como seu Salvador, sempre vai ter saída, Amém. sempre vai ter bonança, sempre vai ter prosperidade. Glória a Deus. Quando a gente acha que vai chegar o final de semana, a gente não vai ter algo para colocar na mesa, não. Deus vai providenciar. Quando a gente acha que a nossa empresa não tem mais o que vai fazer, Deus vai providenciar. Quando a gente acha que o nosso casamento acabou, Deus vai providenciar. Amém. Porque Ele é Deus de fazer todas as coisas o tempo todo. Ele é único. Amém, Senhor. E a gente precisa depender totalmente de Deus
E a gente precisa desejar Deus. Nós precisamos verdadeiramente desejar Deus. Amém. A gente não pode apenas dizer, não, pô, é legal a palavra do Senhor, pô, Ele nos ensina, nos instrui. Não, a gente tem que ter aquele amor platônico assim por Deus. Minha esposa, a pastora Mariana, sempre fala, algumas lives que ela fez, que eu assisti, aí ela fala, vai, meu Deus, esse Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que dá vontade de abraçar Ele. Meu Deus, quando eu ver Ele, eu vou abraçar Ele tão forte. E é isso que a gente precisa ter, a vontade de abraçar o Senhor, dizer, meu Deus, que momento épico quando eu poder estar face a face com o Senhor. Amém. E é esse desejo que tem que estar dentro de nós. A gente dependendo totalmente de Deus. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Esse precisa ser o nosso desejo. Nós precisamos viver e as pessoas precisam enxergar isso em nós. As pessoas precisam enxergar entre nós. Ele fala de Deus, os olhos deles brilham. Ele fala de Deus, ele chega a lacrimejar de tanta alegria de falar de Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos fazer. Nós que conhecemos a palavra, conhecemos a salvação, sabemos o que tem tudo de bom na nossa vida. Nós precisamos levar isso a esse mundo perdido, a essas pessoas perdidas. Se nós não temos no nosso coração a alegria de levar a palavra de Deus, que conhecemos, que vivemos a maravilha dele, quem é que vai fazer? Então vamos ter totalmente dependência do Senhor. Amém. O Senhor, ele vai sustentar o nosso ser. Ele vai estar com a gente, Ele vai fazer as coisas acontecerem. E por fim, nós precisamos contar Ele como um provedor eterno na nossa vida. Ele é o provedor eterno, Ele é quem vai prover tudo na nossa vida. Amém. Tanto na nossa vida biológica, psicológica, sociológica, como na espiritual. É nele que nós temos que depositar tudo da nossa vida. É nele que nós devemos acreditar. Ele é o provedor eterno. Aquilo que estiver faltando dentro de nós, aquilo que a gente está precisando, é para Ele que a gente tem que recorrer, é para Ele que a gente tem que pedir, é para Ele que nós temos que clamar, suplicar, porque é Ele que vai fazer acontecer na vida de cada um de vocês. Amém. Não vai ser outro, não vai ser ninguém a não ser o Senhor. É Ele que vai fazer. E essas são as conclusões que o salmista Asaf nos trouxe. Ele se deu conta totalmente, através desse período da vida dele que ele viveu, daquilo que ele passou, daquela inveja que trouxe tantas amarguras, tantas coisas ruins para o seu coração. Nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Amém. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos anunciar as boas e todas as obras do Senhor que Ele tem feito. Nós temos esse ano, aqui na Igreja Despertei da Fé, a conversão. E aqui essa palavra nos traz isso, enaltecendo aquilo que é importante, aquilo que a igreja adotou como trabalho para esse ano, que é a conversão. É a gente levar e falar das obras do Senhor. Amém. É a gente levar para as pessoas tudo aquilo que Deus tem testificado na nossa vida. A gente precisa ser um testemunho vivo, como foi aqui falado. Eu pedi ao Senhor um filho. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dizer: olha, eu estava perdido, a cachaça não saía da minha vida, eu via a branquinha, eu grudava nela, mas o dia que eu me coloquei de joelhos, que eu coloquei para Deus que eu não quero mais aquilo na minha vida, aquilo saiu da minha vida. E a gente precisa ir lá para fora, falar isso para as pessoas, para quando a pessoa dizer: eu até queria, mas eu não consigo. Consegue, meu irmão, porque eu consegui, porque eu venci, mas eu venci no Senhor, eu venci na palavra do Senhor. E a gente precisa testificar essas obras, a gente precisa anunciar essas obras do Senhor, a gente precisa converter as pessoas a caminhar, a gente precisa despertar no coração delas
o amor ao Senhor. Porque quando se conhece a palavra, quando se tem o entendimento da palavra, quando se caminha com Deus, dificilmente vai voltar atrás. Porque é tão gostoso, porque é tão prazeroso, porque é tão maravilhoso viver com Deus, que a pessoa não vai mais voltar para trás. Pode até dar um deslize quando ele se afastou, quando as bonanças talvez começaram a crescer na sua vida, e ele disse: eu sou bom, né? Eu consigo, né? E ele esquece que foi Deus que permitiu. E aí talvez ele se deu uma desviada, e aí é onde que o sapato escorrega de novo. Mas não tem coisa melhor do que viver e anunciar as obras do Senhor, de que reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Olha o quanto nós somos falhos, olha o quanto nós somos muitas vezes errados com o Senhor, o quanto a gente condena as situações da nossa vida culpando. E o salmista, ele foi tão perfeito, porque ele falou de tantas situações, mas ele quis deixar claro no primeiro versículo. Ele falou de várias situações, dos deslizes dele, daquilo que incomodou o coração, mas no versículo 1 ele deixou gravado, para dizer: olha, eu vou falar ali de algumas coisas que trazem problemas, que são ruins, que nos prejudicam, mas eu quero dizer que certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Amém. Ele iniciou dizendo: olha, várias coisas eu vou falar, mas a verdade é que Deus é bom para os puros de coração. Amém. Deus é bom, é fiel àquele que segue a sua palavra. Glória a Deus. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele precisa cumprir na vida de cada um de vocês. Amém. E essas lições preciosíssimas que o Salmo 73 nos trouxe, a gente tem que carregar conosco. Nós precisamos ir para casa amanhã, refletir sobre isso e ver onde que a gente está indo deixando a inveja tomar conta da gente, onde que a gente tem permitido que isso nos atrapalhe, que isso prejudique a nossa vida. Nós precisamos entender o quanto é maravilhosa a vida com Deus. E aqui está cravado: certamente Deus é bom para os puros de coração. Amém. E é assim que a vida precisa ser transformada pela palavra. Eu convido que vocês se coloquem de pé, para que a gente, nesse momento final, para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que foi aqui falado, para que a gente possa, ao som do violão ao fundo, fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça e verdadeiramente refletir sobre a nossa conduta, sobre aquilo que nós temos feito, sobre aquilo que nós temos falado, sobre aquilo que nós temos muitas vezes deixado o maligno tomar conta, desmerecer o poder de Deus na nossa vida. A gente tem uma vida maravilhosa. Deus tem para cada um de nós uma vida maravilhosa. Muitas vezes é nós que jogamos essa vida fora, pelas coisas do mundo, pelo vizinho falastrão, por aquele que busca as coisas fáceis e não as coisas verdadeiras de Deus. E eu quero trazer uma reflexão aqui, para que cada um de vocês, aí no lugar onde você está, você reflita sobre isso. Um dia, 4 homens cegos de nascença, que nunca haviam visto a luz do dia, eles decidiram ir a um zoológico. Quando eles chegaram diante de um elefante, o guia do zoológico permitiu que cada um tocasse o animal. O primeiro, ele segurou a cauda do animal e disse: olha, o elefante é como uma corda grande. O segundo abraçou uma das patas e disse: o elefante é como um grande tronco de árvore. Já o terceiro tocou o lado do elefante e disse: o elefante é realmente um grande muro. Por último, o quarto tocou a tromba e disse: olha, o elefante é como uma cobra enorme.
A verdade é que nenhum deles conseguiu descrever o que de fato seria um elefante. Isso porque cada um olhou a partir de um único lado, de uma única perspectiva, a partir de um ponto apenas. E aí eu pergunto para cada um de vocês: de que lado, de que ângulo, de que maneira, de qual perspectiva, de qual lugar você está analisando e observando tudo o que está acontecendo na sua vida hoje? Pergunto isso porque não são raras as vezes em que situações adversas e contraditórias nos levam a fazer uma leitura errada da nossa vida, pois a gente tende a olhar para apenas um lado da história e a gente se esquece de olhar para o lado de Deus. A gente se esquece de caminhar e a gente se afasta de Deus, e as coisas vão acontecendo na nossa vida, e sentimentos ruins vão adentrando o nosso coração, porque a gente está só numa perspectiva, só num olhar. E aí eu te pergunto: o teu olhar está focado em Deus? A tua vida, ela está caminhando junto a Deus? As tuas atitudes, aquilo que tu fazes, as decisões que tu toma na tua vida estão alicerçadas na palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã, se você chegou aqui, eu não sei como você chegou, mas eu não quero que você saia da mesma maneira. Se você chegou aqui e tem nos últimos dias, na última semana, nos últimos meses, caminhado distante de Deus, essa é a hora de você voltar. Essa é a hora de você se aproximar. Essa é a hora de você verdadeiramente dizer: olha, eu conheço a tua palavra, Senhor, eu conheço as tuas verdades, eu sei o quanto tu és maravilhoso, mas eu me desviei, eu perdi o caminho, infelizmente eu fui para o lado errado, eu confiei na justiça do homem, do ímpio, do errado, e me perdi. Mas eu quero voltar ao centro da tua vontade. Se você quer voltar ao centro da vontade de Deus, essa oportunidade, aonde que você estiver, aí no seu lugar, ou se quiser chegar até aqui na frente para dizer: olha, eu vacilei, eu errei, mas eu quero voltar ao caminho de Deus. Se conserte com Deus. Diga: Senhor, eu quero tirar, arrancar do meu coração essa inveja. Senhor, eu não quero viver só pensando em bens materiais, eu não quero só viver vivendo a vida do próximo, mas eu quero poder viver a vida que Tu preparaste para mim. Eu quero viver, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para os meus dias. Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor. Senhor, eu quero acordar todo dia, poder levantar da cama e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo lar que eu respiro. Obrigado por eu poder abrir os olhos. Obrigado por eu poder abraçar a minha esposa, meu esposo, poder dar um abraço nos meus filhos, conviver com eles, poder sentar na mesa e ter um momento de comunhão com o Senhor. Que nós possamos sair daqui diferentes do que a gente chegou, acabar cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos sair daqui levando o Evangelho, pregando a palavra, fazendo a obra, a boa obra. Não há nada mais do que valoroso para um homem de Deus, é fazer a obra, é levar as verdades de Deus, é testemunhar, é ir ao encontro daquele que a gente sabe que está perdido, ir ao encontro daquele que a gente sabe que está distante de Deus. É esse que nós temos que resgatar, é esse que nós temos que trazer para a casa do Senhor. É essa conversão que nós precisamos alcançar. Que a gente possa sair hoje à noite daqui com Deus vivo no nosso coração, cheios da graça do Senhor, do Espírito Santo, e que a gente possa verdadeiramente fazer a obra. Porque quando a gente faz a obra ao próximo, quando a gente salva aquele perdido, é Deus trabalhando no nosso coração, é Deus trazendo coisas para a nossa vida, é Deus entregando aquilo que Ele tem separado para cada um de nós.
Você não quer receber aquilo que Deus tem programado para a sua vida? Faça de coração verdadeiro. Não se importe com o dia de amanhã, se entregue. Busque fazer a palavra. Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai fazer a tua vida prosperar. Ele vai fazer a tua vida crescer. Ele vai agir todos os dias na tua vida. E essa é a palavra que eu quero que você leve nesta noite. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu quero colocar no coração de cada um de vocês. Que a gente entenda: o errado vai pagar pelos seus pecados, o ímpio vai pagar pelos seus erros, e aquele que é justo, como disse lá no começo, ele sofre, mas ele vence, ele tem a salvação, e ele vai receber a vida eterna do nosso Senhor. Amém? Obrigado, Senhor. Como é maravilhoso a palavra do Senhor, como é bom viver a palavra dele. Eu tenho certeza que essa palavra falou com vocês, como falou comigo também. Porque todos nós, não é só quem está sentado na cadeira, mas nós que estamos aqui do outro lado, quem leva o Evangelho sabe o que isso é, sabe a responsabilidade que é, sabe muitas vezes os desafios e o quanto às vezes a gente se pergunta. Mas aí a gente tem que perguntar para Deus da maneira certa: Deus, o que eu estou deixando de fazer? E não atacar pedra. E Ele vai transformar a nossa vida e Ele vai nos revelar. Amém? Que a gente possa, já que todos estão de pé,